não ligou a câmera, deve estar fazendo alguma coisa errada ou uma coisa muito certa, provavelmente. Né? Só tem essas duas opções também, então espero que vocês possam aproveitar de onde estiverem. Se tiver... Tem um de câmera ligada aqui? Não, tem um. Ô, Túlio! Boa noite, Túlio! Você está aí correndo com o telefone para um lado para o outro? Coisa boa, seja bem-vindo. É sempre bom ver o rosto, né? Agora estou vendo mais rosto aqui. Ah, que delícia. Coisa boa. Sejam bem-vindos, Micaele, Ian. Coisa boa. Agora sim, vamos animar a turminha aqui agora. Matheus, seja bem-vindo, vocês todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá na correria, hein, Túlio? Não, tô dentro do serviço aqui. Opa! Agora... Fala que é um treinamento importante que depois você vai aplicar na tua empresa, né? E vai gerar lucros, muito lucros depois, se Deus quiser. Perfeito, moçada? Obrigado por vocês ligarem a câmera aí, é bom, né? A gente fica vendo só umas bolinhas aqui, fica estranho, né? Parece que a gente começa a ficar louco, a gente começa a falar com bolinha. Aí aparecem as câmeras, parece o pessoal falando, fica mais tranquilo, né? E tá gravando, então ótimo. Sejam bem-vindos. Vou tentar ser bem objetivo, como é a proposta do modelo de gestão ágil. Vou deixar vocês perguntarem à vontade, tirarem as dúvidas que quiserem sobre esse modelo. Vou tentar mostrar uma coisa, talvez alguns tenham acompanhado, né, o nosso encontro passado. Eu fiz um encontro de ambientação Canvas, Teams e SGA, né, já me apresentei como professor de administração, sou professor, a minha formação toda é em administração, a minha graduação em administração, mestrado em administração, doutorado em administração, sou consultor de empresas na área de administração, já fui empresário, tinha uma startup que envolvia muito essa perspectiva de gestão ágil de projetos, depois a gente pode até comentar um pouquinho, usei muito essa metodologia com os meus clientes, e é um conhecimento muito legal para a gente até usar, né, no dia a dia, para empresas. Vou tentar dar umas dicas nesse sentido de gestão ágil. Lógico, toda a teoria, tudo que se envolve em gestão ágil, ela é muito mais complexa do que a gente consegue trabalhar no encontro rápido. Mas eu vou fazer um resumo, isso não impede que vocês procurem depois aprofundar um pouco mais, estudar, vou dar uma dica de leitura aqui, né? E pesquisem sobre assuntos, sobre gestão ágil e outras coisas. Não é uma panaceia, um remédio para todos os problemas, mas ajuda bastante, principalmente se você compreender a essência. Vamos lembrar, ferramentas, a gente não usa um martelo para parafusar, né? A gente usa um martelo para colocar um prego, né? Agora, com um parafuso é uma chave Phillips, uma chave Fenton, quer dizer, a ferramenta ela tem que ser adequada ao fim, né? Ou seja, para que eu preciso dessa ferramenta? Para essa necessidade, então a gente sempre tem que pensar na adequação da ferramenta ao contexto. Então, eu vou dar uma ferramenta, é lógico que a gente enxerga pelo modelo que a gente usa de trabalho, que é muito viável utilizar a gestão ágil. Agora, vocês podem adaptar, né, de certa forma, buscar outras perspectivas e tudo mais. Estou aqui também com câmera ligada, é o Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite, Raquel. Sejam todos bem-vindos. Raquel do Curso de Recursos Humanos, tenho certeza, porque eu acho que eu já vi o rostinho dela por aí, está aí sempre sorridente. Seja bem-vinda. Minha aluna também. Quem mais está aqui? O Matheus, já cumprimentei. Elisama está aqui também, coisa boa, coisa boa. Tem gente me ligando aqui no Teams, mas eu não posso atender aqui no Teams agora. A Natália, deixa eu recusar a Natália. Geralmente se pode ligar para mim, mas não agora, no meio da reunião. Vamos lá falar um pouquinho de gestão de projeto, mas antes, deixa eu compartilhar uma página aqui com vocês. Esse é um material que eu montei para vocês, tá? Quer dizer, nós montamos para a PUC Virtual, primeiro para o curso de administração, e depois ficou disponível para todo mundo, todos os cursos. Se vocês não tiverem acesso, podem conversar nos seus cursos, porque é um curso. Primeiro, ele é gratuito, não tem custo nenhum para vocês, tá? É um material disponível que não cai em prova, não tem exercício, não tem atividade, não tem nada. Tá? Ou seja, é só um material extra, tá aparecendo para vocês lá, para vocês pensarem um pouquinho, chegar aqui na universidade, falar puxa, eu tenho que trabalhar em equipe, parece que precisa de um líder na equipe, e certamente
eu tenho um pouquinho de mãe de Ná e vai ter conflito na equipe. É certeza que vai ter conflito. Um vai xingar a mãe do outro sem por ser publicamente, né? Mas vai pensar mentalmente alguma coisa ruim, vai brigar, vai discutir. E aqui tem, ó, liderança, trabalho, equipe, resolução de conflito. Então, já que vai rolar isso aí, ó, que tal dar uma pequena lida no material, né? Feita por um cara muito bonito, foi um ator contratado, esse ator aqui, ó, professor Henrique está aqui, é ele que vos fala. Gente, eu passei até maquiagem nesse dia. Pra vocês verem que o negócio lá foi muito bem feito. Eu espero que vale a pena, que vocês possam aproveitar aqui. Então, estou falando um pouquinho sobre trabalho em equipe. O que é ser líder? Né? O que é, quem deve ser líder dentro da equipe? Tem algumas condiçõezinhas aqui, nada que te impeça, tá? Liderança não é algo nato, é algo que se aprende. E você aprende, sabe como? Sendo líder, né? Passando pela situação, mas é lógico, com um certo embasamento que eu quero, né, trabalhar. Preparando a equipe para a liderança. Puxa, será que é só o líder que tem a responsabilidade de se preparar para um processo de liderança? Não. Os membros da equipe também têm que saber, né, lidar com a liderança, se preparar para um processo de liderança e entender a importância da liderança. Então, tá aqui algumas dicas aqui para vocês sobre como, né, preparar a sua equipe. Vou falar de uma variável aqui também muito legal, chama-se poder. O poder é importantíssimo, a gente entender o que é poder e como a gente usa o poder. Poder não tem aquela conotação feia, não, viu, gente? É uma coisa natural da vida. Vou dar uma definição simples, tem lá no vídeo. Poder é a capacidade de fazer com que os outros façam o que a gente quer. Então, se eu chego para um funcionário meu, eu sou gentil com ele todo tempo e eu peço para ele, por favor, me ajuda. Eu preciso de alguém para trabalhar neste sábado e eu não tenho ninguém para me dar um apoio. E na medida que eu construir uma relação positiva com ele e ele vem no sábado para me apoiar, significa que eu tive poder. Então, poder se consegue com bom dia, se consegue com boas relações, também sabendo usar, né, a estrutura organizacional. Olha, nós estamos tendo demissão, se não participar, se não envolver, vou ter que excluir alguém. Isso é uma ferramenta para o poder, né? E na medida que as pessoas se submetem, a gente organiza a equipe, a gente faz a equipe funcionar, faz uma empresa funcionar. O poder é fundamental para uma empresa funcionar. Então, vamos entender um pouquinho sobre o poder. Tem algumas síntese e referências aqui para vocês. Depois eu continuo como trabalhar em equipe, como fazer uma reunião. Dicas muito... Os vídeos são minúsculos. Aliás, é uma coisa interessante. Às vezes falam, poxa, os vídeos são muito curtos. Mas vocês é que gostam dos vídeos. Tem gente que vê vídeo de Instagram de 20 segundos e acha muito. Aí a gente faz um vídeo de 1 hora. Lógico que o aluno não assiste. Aí a gente adaptou muito. Colocou vídeo bem curtinho, com dicas rápidas, bem pontuais, bem objetivas, para vocês, né, assimilarem o conteúdo. Lógico que todo o conteúdo é embasado não só na perspectiva teórica, mas na perspectiva prática e profissional que a gente tem. Como estabelecer metas, falo sobre gestão ágil, é o mesmo que a gente tem aqui nesse encontro, eu repito aqui nesse nivelamento. Algumas ferramentas para o poder, né? Falo também de conflitos frequentes dentro das equipes, só para a gente dar uma clicadinha, o que acontece aqui dentro da equipe, quais são esses conflitos frequentes. Tem alguns conflitos que costumam acontecer nas equipes de uma forma geral. Vamos ver se vai aparecer aqui rapidinho, se vai demorar. Está carregando aqui, está um pouquinho lento, mas está vindo. O senhor admitindo aqui. Vamos lá, olha, um colega que não quer trabalhar. Nossa Senhora! Parece que isso não acontece, né? Mas acontece sim. Então, lá na equipe, você está produzindo, está trabalhando e o coleguinha não quer. Como é que eu faço com isso? Não aceita as orientações e diretrizes do líder da equipe. Opa! O líder que não lidera. O cara é líder, mas não faz nada. Jesus, demite o sujeito. Né? E eu não sou ouvido pela minha equipe. Então, algumas dicas, 54 segundos, 1 minuto, é rapidinho. É só para vocês terem uma boa noção de certa forma, do conteúdo sobre trabalho em equipe, liderança. São dicas, lógico, na medida que a gente vai acompanhando vocês e identificando outros temas que vão surgindo, a gente vai acrescentando no processo, tá? Algumas soluções comuns e frequentes que a gente usa
e outras coisinhas mais, tudo bem? Então esse aqui está disponível para vocês, lembrando, é um conteúdo gratuito, não faz parte da grade de vocês, é um conteúdo extra para ajudar, mas é muito legal a gente assimilar e pelo menos refletir sobre o assunto. Então está aqui disponível para vocês, todos os cursos têm acesso a esse nivelamento, ok? Quem não tem acesso, conversa com o coordenador, solicita para a equipe técnica, que a equipe técnica disponibiliza para o curso para vocês. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui para o nosso nossa apresentação de gestão ágil de projetos, ok? Agora mesmo eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, o que vocês quiserem, eu vou estar à disposição aqui, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre gestão ágil de projetos. Eu gosto muito dessa frase aqui de Abraham Lincoln, que olha, se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o meu machado. Olha que legal, em vez de você sair dando machadada, fazendo de tudo no teu trabalho, destruindo tudo, prepare-se. E aí tá a dica legal, você preparar a sua equipe antes de começar o trabalho. É muito importante que você se preocupe com isso. Tem uma coisa fundamental que toda equipe precisa fazer, isso está lá nas dicas. Você precisa estabelecer com a sua equipe aquilo que nós chamamos de regras de engajamento, rules of engagement, ou seja, quais são as regras de combate da equipe, quando serão os encontros, como é que você espera que os seus colegas se comuniquem, estabeleçam as regras no começo. Por que acontecem conflitos? Porque as pessoas não definem as regras de conduta. Puxa, o líder falando, né? Poxa, eu vou mandar mensagem, eu gostaria que vocês respondessem todos os dias, né? Com todas as questões que eu coloco para a gente... Pode ser pelo WhatsApp, quer dizer, isso é uma regra que você estabelece. Nossas reuniões serão aos sábados, 30 minutos de reunião, beleza? Beleza, combinamos. Quer dizer, combinem as regras, preparem a equipe para trabalhar, discutam o projeto, enxerguem o projeto como um todo, preparem antes de começar a trabalhar. Se vocês não se organizam, lá no final dá problema. É lá quando o processo acabou, tá finalizando, as notas estão sendo lançadas, aí não tem mais como corrigir a equipe. E vai dar problema, né? Com certeza. Então, estabeleça uma liderança na equipe, apoiem essa liderança. Não é porque ele é líder que de repente, nossa, ele é líder, agora eu sou contra, né? Aí governo não sou contra. Ou seja, eu já vou ficar contra o cara só porque ele é líder. Não, vamos apoiar, vamos ajudar, é lógico, estabelecer as regras, tanto para a liderança quanto para a equipe. E isso ajuda bastante, lá no final, vocês terem, de certa forma, um jeito de chegar à produtividade e ser eficiente, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui também, de certa forma, né, é um processo de preparação de vocês para trabalhar na equipe. A ideia é vocês terem mais planejamento, pensarem antes, estabelecer um cronograma, estabelecer as ferramentas de trabalho, como é que serão os diálogos, como é que vocês vão organizar os arquivos, né, do trabalho. Tudo isso pode ser interessante para que você faça o quê? Para que você tenha menos esforço depois. A falta de organização, a falta de planejamento, ela gera muito mais esforço, né? Às vezes um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né? E no final está todo mundo gastando energia e não sendo produtivo. Então preparem a equipe. Para preparar a equipe, primeira coisa, conhecer muito bem as ferramentas. Então, entre no Canvas, aprenda a lidar com Canvas, aprenda a lidar com Teams, aprenda a lidar com SGA e com toda e qualquer ferramenta que apareça. Se você não sabe, se você não domina a ferramenta, você não tira o melhor proveito dela. Se a sua equipe tem dificuldades, pare, capacite sua equipe. É importante isso. Todos têm que ter domínio das ferramentas. Não adianta, eu tenho domínio do Teams, o resto não tem. Então pare, gaste um momento para preparar a sua equipe para o trabalho. Imagina que você está lá com uma equipe de vendas. Treine a sua equipe de vendas. Prepare, não vai colocando o pessoal para vender, não. Senta com eles, determina como vai ser o processo, acompanhe, identifique as falhas. Tem um sistema?
ensina a usar o sistema, aí você vai ter produtividade. Então, prepare para conhecer as ferramentas, ok? Aqui no caso, nós temos um projeto. Cada curso tem o seu projeto. O líder, ele tem que ter domínio de tudo. Ele tem que enxergar todo o processo. Opa, alguém apertou para compartilhar aqui e está querendo compartilhar comigo. Deixa eu voltar aqui. Opa, voltemos. Então, cada um, né, vamos dizer assim, cada curso tem o seu projeto. O líder tem que ter esse domínio, conhecer as etapas, os prazos, para ele poder justamente organizar, né? A ideia é que o líder organize a equipe, ajude na estruturação da equipe. No trabalho de vocês, o líder também tem que produzir. Ele é um membro, mas é um aluno e estuda, tá? Uma coisa muito ruim que às vezes os alunos fazem é fragmentar demais o projeto. Isso é ruim. Vocês, quando se formarem, vocês têm que ter domínio de todas as ferramentas, de tudo que acontece. Então, não adianta você se especializar só num pedaço do projeto. Você tem que ter domínio de tudo. Então, você pode até, num determinado momento, pedir para que um execute uma tarefa e outro, mas todos têm que acompanhar o projeto como um todo. Tentem compartilhar em reuniões, né, esse processo. Outra coisa é estabelecer uma metodologia de trabalho, é aí que vem essa reunião daqui, né? Ou seja, estabelecer um jeito como a equipe vai organizar. E aí nós vamos falar do método Scrum, que é um jeito, né, de produzir que envolve um conceito, né, como mini produto viável e outras coisinhas mais. E é lógico organizar e coordenar a equipe. Então o jeito de afiar o machado é deixar tudo preparadinho. Se vocês se organizarem, vocês vão perder menos tempo com a equipe, menos tempo de reunião. Para que uma reunião de 2 horas? Para que uma reunião extensa, longa e produtiva? As reuniões têm que ser objetivas de vocês. Vai marcar uma reunião da equipe? Passe uma pauta antes. Gente, não vamos falar disso, vamos decidir sobre isso. Então já venham com o conteúdo. Chega na reunião, rápido, objetivo, porque todo mundo tem compromisso. Se as reuniões começam a ficar muito longas, você começa a ter desistência. As pessoas começam, poxa, eu tenho mais do que fazer do que ficar escutando essas pessoas. Então, aproveitem para ser eficientes nessa metodologia, ok? Vamos falar aqui agora, né, da gestão ágil, que não é uma gestão correndo, é uma gestão que procura se adequar a um contexto. Qual é esse contexto? O contexto de extrema volatilidade, de muitas mudanças. Antigamente, uma empresa podia fazer um planejamento de 5, 10, até 20 anos, tá ok? Então, existia empresa que tinha planejamento estratégico para 20 anos. Eu não sei o que vai acontecer na semana que vem, né? Eu não sei como é que vai ser o mercado ano que vem. Para que eu vou fazer um planejamento tão longo? Então, a gente encurta o processo de planejamento e torna um processo mais dinâmico e interativo. A ideia é ser mais ágil na medida que o contexto vai sendo, né? Então, você vai tendo uma atitude mais responsiva ao contexto. Vai acontecendo, você vai reagindo, adequando e tudo mais. E aí surge o método Scrum. Não sei se dá para todo mundo enxergar, mas no fundo aí, ó, tem uma imagem de um jogo, né, do rugby, que aliás inspira um pouco a criação desse método. No rugby existe um momento que a equipe se junta, faz um Scrum e planeja de certa forma uma jogada. Não adianta planejar o jogo inteiro, é planejar a próxima jogada. Enxergar a dinâmica do jogo como um todo, mas fazer o planejamento de uma jogada analisando o contexto que ali está. Então, o Scrum surge dessa lógica de você, primeiro, definir objetivos menores, mais palpáveis, reais e focados. Não adianta eu definir para os... Ó, gente, nós vamos fazer, né, por exemplo, 1 mês de trabalho, planejar 1 mês de trabalho.
Aqui está tarefa grande para um, tarefa grande para outro, tarefa grande para outro, faz aquele tempão planejando e de repente você perde muito tempo nesse processo. E é lógico que, como você planejou uma coisa muito extensa, ela é difícil de implementar. Agora, se você reunir semanalmente com a sua equipe e definir uma meta realizável, pequena, de uma semana para cada membro da equipe, é muito mais provável que você tenha resultado. Na semana seguinte, você encontra com um membro da equipe e o que você vai fazer? Cobrar resultado. Poxa, eu pedi para que você escrevesse 3 parágrafos do projeto. 3 parágrafos é viável, né? E ele não escreveu. Por quê? Como o tempo de encontro é menor, que nós chamamos de sprint, né? Você acompanhar fica mais fácil. Para que eu vou jogar prazos longos, metas longas? Façam um processo mais ágil, como é, por exemplo, num jogo como o jogo. Mas eu vou explicar direitinho, passo a passo desse processo e explicar como ele acontece, ok? Vamos lá. Vou contar um caso aqui, que é um caso real, baseado no desenvolvimento de software. A gestão ágil é muito utilizada em empresas de tecnologia, porque uma característica muito interessante, justamente dessas empresas de tecnologia, é de lidar com a extrema volatilidade, mudança no contexto. Tecnologia muda o tempo todo. Imagina o seguinte, nós estamos aqui com a Elisama. Elisama ou Elisama? Elisama, tá certo. Elisama. E a Elisama tá lá com uma ideia fantástica. Essa menina vai ficar rica. Ela teve uma ideia brilhante de fazer um aplicativo que de alguma forma vai gerar uma grana fenomenal para ela. Só que ela, o que ela faz? Ela começa a ser muito perfeccionista e quer desenvolver o aplicativo em todos os detalhes, coloca tudo lá, pensando como é que é o cliente, aí testa. Aí sabe o que acontece? O Matheus, de repente, lança a ideia na frente dela com uma coisa muito mais simples, mais viável. Né? Ou seja, o mercado é tão dinâmico que às vezes você não tem tempo para ficar testando e fazendo tudo muito perfeito. Às vezes é importante realizar. E como é que a gente faz isso? Com um processo de gestão ágil, ok? Então vamos lá pensar aqui no caso aqui do FBI. O que aconteceu com o FBI? Nós tivemos, depois da queda do World Trade Center, uma reestruturação no FBI. A ideia é começar a criar sistemas de inteligência e informação que permitam justamente controle, né, de todos os dados que envolvem terrorismo, crimes e outras coisas mais. Eles contrataram uma empresa chamada Sentinel, né? Essa empresa, de certa forma, ficou durante 6 anos tentando desenvolver um software para atender a todas as demandas do FBI. Então, imagina 6 anos para desenvolver um software. E sabe o que aconteceu? Ele não ficou adequado ao contexto, porque 6 anos é uma diferença de tempo muito grande. Muita coisa muda na área de tecnologia em 6 anos. E o produto ainda não estava pronto para usar. E, de repente, nem atendia às necessidades, né, do FBI. E o FBI depois usou uma outra metodologia, que é uma metodologia de gestão ágil, e aí fez o seguinte, olha, em vez de eu fazer um software totalmente, plenamente perfeito, vamos fazer um modelo básico, vamos entregar o básico, tá aqui o básico. Olha, depois a gente vai aprimorando, de certa forma, na medida da necessidade, né, o que precisar. Então, eles gastaram apenas 1 ano e 30 milhões e o software já estava funcionando. A partir daí, foi se aperfeiçoando. E é lógico que o jeito de construir foi diferente, com reuniões semanais, definindo objetivos rápidos e implementando de uma forma ágil, usando a metodologia ágil para implementar. Então, é um caso interessante de elementos que funcionam em relação, né, à gestão ágil. De vez em quando me perco aqui que eu estou admitindo o povo entrar, tá, gente? Para não deixar ninguém de fora aqui. Vamos agora continuar para explicar o quê? Como é que é a metodologia do Scrum Gestão Ágil. Primeiro eu tenho que entender que existem aqui, né, 3 tipos de atores envolvidos na metodologia.
Primeiro tem a direção, ou PO, Product Owner, são os donos do projeto, são aqueles que definem em grande parte o que se espera de um determinado projeto. Então são as pessoas que vão dar. Quem que pode ser configurado aqui como Product Owner, no caso, né, da gestão ágil? A primeira coisa, é lógico, que é o professor, porque ele avalia. Estou escutando um barulho aí? Opa! Parou o barulho. Não parou o barulho. Deixa eu só dar uma... Desculpa, gente, às vezes eu vou mutar aqui, mas não é por falta de educação, não é só para, de certa forma, a gente conseguir... Né? Senão, de repente, alguém não sabe que o microfone está aberto. Opa! Acho que parou agora, né, barulho? Então, Product Owner, quem que é? É o cliente, às vezes, que vocês estão atendendo. Então, ele também é, em grande parte, um interessado. E o professor. Então, às vezes, eu tenho que me reunir com a direção, aquele que vai falar, opa, é isso que eu quero, para definir as tarefas e tudo mais. Essa proximidade com o cliente torna o produto, em grande parte, adequado, né, para quem vai usar. Isso é uma característica importante. Em vez de eu desenhar o produto inteiro para depois mostrar, olha aqui, você gostou? Não. Eu monto uma parte, coloco, já corrijo, já melhoro, ou seja, vou tendo em processos de encontros regulares já as correções e adequações do projeto. E geralmente os projetos que vocês vão executar são dessa forma. Você vai encontrar com o professor, ele vai mandar corrigir, vocês vão entregar uma etapa, ele corrige, vocês, né, entregam de novo, vão alterando até o produto ficar adequado. Mas é importante entregar. É importante que o projeto aconteça, ok? Então precisa acontecer, precisa ter entrega. Se não tem entrega, não adianta. E na equipe também. Entre vocês, vão reunir com o professor? Beleza, mas vão reunir entre vocês. E vocês têm que ter entregas e a equipe tem que avaliar a entrega de cada um. Tudo bem? Tem a equipe de desenvolvimento, né? A Development Team, ou seja, a mão de obra, quem executa, que são todos vocês. Né? E tem o mestre, ou o Scrum Master, o gerente Scrum. Né? Cada um tem papéis diferentes nesse processo. Né? O Scrum Master ele vai ajudar a recolher resultados, atualizar a equipe, preparar, de certa forma, as reuniões para, né, os próximos sprints. Vou explicar cada uma dessas variáveis e etapas do processo, tudo bem? A primeira coisa nós chamamos de backlog. O que é backlog? É o arquivo de projeto. É quando você enxerga o projeto com todas as tarefas. Bom, vamos fazer um aplicativo. Puxa, o que este aplicativo vai ter? Vai ter isso, vai ter aquilo, todas as etapas, todos os processos. Ah, vai ter que fazer isso. Quer dizer, você desenha tudo o que é preciso. Um carro, vou fazer um carro. Ah, precisa ter motor, precisa ter porta, precisa ter isso. Quer dizer, você enxergar o projeto como um todo. Então, você tem que ter essa visão. Aqui é o backlog, aqui você coloca tudo que precisa ser desenvolvido. Aonde vocês vão descobrir o backlog? Lá, em grande parte, na página de projeto. Quando você mapear todas as ações que vocês tiverem que fazer, vocês terão um backlog. Tudo que é preciso fazer, nossa, preciso entrevistar uma pessoa, preciso fazer isso, preciso programar, quer dizer, identificar tudo que precisa ser feito. Lógico que eu preciso depois definir as prioridades. E aí, eu faço uma certa reunião, que é o Scrum, a reunião do time. A gente vai lá e vai, puxa, qual é a tarefa que nós vamos atacar neste momento? Qual é a tarefa que nós vamos executar? Puxa, agora nós vamos fazer, né, a parte de análise estrutural da empresa. Opa, o que precisa? Ah, isso de tarefas. Opa, vamos nos organizar na equipe aqui. Tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo, tal pessoa faz aquilo, beleza? Ótimo, beleza. Então, serão as tarefas que serão feitas no próximo sprint. E aí isso gera aquilo que nós chamamos de sprint backlog, que é a lista de execução. Todo mundo está ciente do que todo mundo vai fazer. Isso é importante. Eu sei o que o meu colega está fazendo, ele sabe o que eu estou fazendo, e a gente está em constante interação. Tá? É lógico, eu vou distribuir essas tarefas e a ideia é que o sprint seja curto. O que é sprint? É o período de execução até o próximo encontro. Professor, qual que é o tempo ideal?
Eu recomendaria uma semana, em alguns casos, no máximo 2 semanas. Vocês têm 20 semanas para fazer o projeto, né? Vocês têm que pensar que o tempo é muito curto. Então, encontrem-se semanalmente. Qual é o problema de fazer um sprint longo, por exemplo, 3 semanas? É você passar a tarefa para o colega e o colega não está fazendo, e isso só vai saber depois de 3 semanas. Lógico, você tem um acompanhamento diário do mestre Scrum, mas a entrega, ela de certa forma, ela tem que respeitar esse prazo. Se você deu 3 semanas para ele entregar, é isso. Mas você vai acompanhar. Puxa, como é que tá, Johanna? Você está fazendo tudo certinho, está entregando, está dando certo a sua tarefa? Ah, tá tudo ok, beleza, ótimo. Então tem que ter esse acompanhamento, mas a entrega só fica depois que você estabelecer aquele prazo. Então, se você reduz o prazo, lógico, proporcionalmente você reduz a tarefa, você acompanha semanalmente as entregas com metas plausíveis, objetivas, e você, puxa, primeira semana ele não entregou, na segunda semana não entregou. Opa, sinal amarelo. Na terceira, você já viu que o negócio vai ficar, né? Agora, se você deixa 3 semanas, nossa, passou 3 semanas e não entregou nada. 3 semanas é muito, gente. É muito tempo. Então, reduz, façam encontros semanais curtos, né? Com metas plausíveis para cada um, mais curtas. Depois você tem, né? Que durante o sprint acontecem esses feedbacks diários. Então, é coisa rápida. Então, por exemplo, eu estou lá com o Matheus, que gosta de Pearl Jam. Ô, Matheus, como é que tá a tarefa aí? Tá executando bem? Tá tudo ok? Tá tudo jóia? Tá tudo tranquilo? Beleza, Matheus, show de bola. Vamos meter bronca. Tá precisando de alguma ajuda? Tá faltando... Não, tá tudo ok? Ótimo. Ah, não, tá com problema. Qual é o problema? Como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente vai resolver para que você entregue a tarefa no prazo? Eu tenho que deixar ele ciente lá da entrega dentro do prazo, ok? Eu tô com alguém com a mão levantada, mas deixa eu só terminar esse ciclo aqui e eu explico para vocês, tá? Eu abro para as dúvidas aqui. Bom, vamos lá? Então, o ciclo, né, de tarefas, né, que vão ser executadas naquele sprint. E depois você tem a reunião no novo Scrum. Como é que eu gosto dessa reunião de Scrum? Eu começo uma reunião tentando identificar o que foi executado. O que foi feito? Aliás, é até interessante o seguinte. Se você fizer a reunião na quinta-feira, defina que é entrega na quarta. E a pessoa entrega na quarta-feira. Aí você vai lá e vai olhar o material entregue. Na quinta-feira, vocês vão discutir o resultado da entrega e já programar as próximas metas e objetivos. Ok? Então, você define um objetivo claro para a pessoa. Uma outra dica muito importante. A gente tem que começar a entender que definição de meta e objetivo tem que ser o mais objetivo possível, no seguinte sentido. Não peça, você vai estudar aquele conteúdo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pedir para ele, você vai entregar um texto resumindo aquele assunto, de 3 parágrafos. Isso é objetivo. Então, não peça para o colega entregar, estuda isso. Não. Peça para ele entregar alguma coisa. Algo que seja palpável. Os objetivos têm que ser palpáveis. Então, você vai entregar um texto escrito assim. Quanto mais objetivo e mais detalhado, como é que você quer que seja escrito, qual a linguagem, o objetivo e tudo mais essencialmente claro vai ficar esse processo. Ok? Então, a ideia é essa, deixar bem claro esse processo. E aí, então, no Scrum, você colhe esses objetivos e, de certa forma, planeja os próximos. Ok? Bom, vamos lá, as dúvidas. Primeira pessoa com a mão levantada é o Luiz Miguel. Fala, meu caro, qual é a sua dúvida?
Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação às atividades que acabam surgindo durante o andamento das sprints. Acho que dificilmente no início a gente consegue mapear todas as atividades e acho que de todos os projetos que eu já participei, o planejado nunca sai exatamente como realizado. E acabam surgindo ali algumas atividades que a gente tem que acrescentar no decorrer das atividades. E aí eu queria saber se ela já entra na esteira de no backlog, se ela já vai para uma esteira de desenvolvimento, se ela passa aqui primeiro pela reunião de time novamente para definir a prioridade que ela vai entrar e a definição dos prazos que a gente acaba vencendo ali também, né? Sim, muito boa questão. Por isso que o sprint é curto, né? Porque é aí que você começa a identificar justamente os limites da execução daquela tarefa e as tarefas adjacentes. Para que seja uma gestão ágil, é fundamental que, em essência, você tome decisões ágeis nesse sentido. Então, comunique o seu o Scrum Master, o gerente Scrum, né? Para justamente falar, olha, surgiu tarefa tal. Aí ele pode reposicionar de certa forma, né, em relação às tarefas. De repente, uma tarefa que ficou indeterminada, ela pode ser postergada e outra priorizada, porque na medida da execução você identificou um problema maior. Tá? Então, esse contato, essa interação tem que ser desburocratizada. Vou esperar a próxima reunião para falar de jeito nenhum. Nunca! Já comunica lá, deu erro aqui, precisamos corrigir. Tá? Tem que ser ágil, tem que ser um processo de interação contínua. Só que é o seguinte, lógico, na medida do possível, se você consegue resolver o problema sem a intervenção, sem mudança, entregar, né, o problema resolvido e outra coisa, sem interferir na equipe, melhor ainda. Seja proativo. A proatividade aí é algo extremamente importante. Não burocratize o processo. A comunicação tem que ser ágil, né? Vai esperar a reunião? Não, a reunião, ela inclusive é uma reunião rápida, ela tem que ser uma reunião desburocratizada, tem que ser uma reunião em que você chega, define e manda ver. Vou dar um exemplo interessante dessas reuniões que eu fazia com os meus clientes. Eu atendia muito cliente em consultoria, até online, assim, usando ferramentas como essa aqui. A gente fazia atendimento de cliente e o foco meu de consultoria sempre foi muita área da saúde, porque eu já trabalhei muito com profissional de saúde. E a gente, por exemplo, pegava um dentista, o dentista não entende nada de gestão, não é a formação dele, não tem essa obrigação, então ele é excelente para atender, excelente, né, mas não vende, não sabe controlar custo, não sabe divulgar a empresa, não preocupa com a marca, com a experiência do cliente, não preocupa com uma série de questões, né? E a gente tem que fazer com que ele deixe de ser, por exemplo, um dentista e se torne o quê? Ele se torne um gestor da empresa dele, que é uma clínica de odontologia. Então, é uma transformação pessoal. Então, o que eu fazia? Eu sentava, né, em reunião com ele, com a equipe dele, uma vez por semana, reuniões de 30 minutos, para a gente definir objetivos para que ele se preocupe com a gestão da clínica dele. E a gente definia pequenas metas de marketing, finanças, recursos humanos e operações. Puxa, em marketing, o que nós vamos fazer? Nós vamos divulgar a marca como? Vamos fazer uma postagem no Instagram, vamos usar uma rede social, vamos construir um material, vamos entrar em contato com uma agência. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? Quanto vai custar? E já implementar uma pequena tarefa. 3 publicações no Instagram. Ótimo, perfeito. Começamos, saímos do zero. E deixa executar. Na parte de recursos humanos, vamos programar um treinamento de atendimento? Beleza. Quem vai dar esse treinamento de atendimento para as secretárias? Tal pessoa. Então, quando é que vai ser? Vai lá, então vamos fazer esse treinamento, né, capacitar. Na área financeira, vamos levantar os custos? Na área de operações, vamos melhorar um processo? Quer dizer, se toda semana eu implementar uma pequena mudança gerencial na empresa, ao final do ano eu tenho 54 pequenas mudanças que impactaram aquela empresa. Tá? Lógico, o que é prioritário, a gente prioriza, a gente define isso. Então, é uma estratégia simples. E o simples, às vezes, são boas soluções. A gente, às vezes, complica demais. Então, é uma coisa bem simples e funcional. Senta, reúne, define, implementa. Senta, reúne, define, implementa.
Ok? Aí fica legal. Não sei se eu te respondi, se consegui te ajudar ou se eu atrapalhei a sua vida. Também faço isso de vez em quando. Não, professor, ajudou sim. Obrigado. Então tá bom, meu caro. E eu estou aqui com o próximo de mão levantada. Pedro, fala Pedro, que posso te ajudar. Tá me escutando? Estou te escutando, meu caro. Beleza. Boa noite. Boa noite. Mas, no caso, se a gente notar que tem um em específico que ele atrasa mais as entregas, tem tendência a isso, qual que é a melhor solução? A gente bolar algum plano B para distribuir a tarefa dele para outros para não sair prejudicado ou cobrar com mais intensidade? A primeira coisa que você tem que fazer, se você é líder, é identificar se você estabeleceu as regras de engajamento muito bem claras para ele. Uma das coisas muito difíceis que acontece às vezes é que a pessoa não tem noção clara do que se espera e das regras. Ah, eu não sabia que tinha que responder o WhatsApp, eu não sabia que tinha que fazer isso. Quer dizer, como é que você pode cobrar do seu funcionário se você não estabeleceu claramente o que você espera para ele? Depois que você estabeleceu e perceber que na verdade é má vontade, eu tenho que eliminar a possibilidade de um erro de comunicação, de uma falta de conhecimento, ou até mesmo, meu caro, que pode acontecer muito tranquilamente às vezes a pessoa está passando por um momento complexo, que não pode ser a vida inteira, né? Mas às vezes a pessoa naquela semana teve um problema. Identificar esse problema é relevante, sabe por quê? Na medida que você compreende, e ele tem que ser proativo, olha gente, essa semana eu estou com um problema, não vou conseguir entregar. Quanto mais rápido ele falar, mais rápido vocês conseguem se organizar e depois ele compensa isso lá na frente também, né? Ele tem que compensar essa leve ausência numa semana por um problema que aconteceu. Uma vez identificado, não, realmente o cara é um problema, sabe de tudo, treinamos, né? Não tem nada que está atrapalhando aí você tem que começar a usar as ferramentas para o poder. A primeira delas é o seu professor tutor. Ele tem que estar ciente que o indivíduo não quer produzir. Ele não quer produzir, o professor vai ficar ciente. Na hora de distribuir a nota, é lógico que ele vai ponderar a ausência desse sujeito, né? E vai ponderar e vai lançar uma nota pior. Pronto, acabou. Né? Ele vai ter que assumir a responsabilidade das decisões dele. Isso aqui é um trabalho de universidade, não é mais uma escola primária, né? Uma instituição, né, que está formando profissionalmente. Então, o gestor vai fazer isso. Na outra tarefa ele se envolveu, opa, sem problema nenhum. Aqui não existe demissão. Esse é um problema. Aqui não existe demissão. Por quê? Porque nós estamos aqui para ensinar. Primeira coisa. Então a pessoa vai aprender. Uma hora ele vai chegar, puxa, ficou sem nota uma vez, duas vezes, uma hora ele tem que aprender. Né? Então ele vai aprender a lidar com esse processo, né, com as devidas cobranças e tudo mais. Mas deixa o seu professor, tutor, essencialmente orientado. Provavelmente na entrega, você possa entregar a tarefa sem o nome dele, né? Isso coloca na capa do trabalho, você tira, se ele não entregou, se foi, né, ele não quer entregar e tudo mais, isso pode acontecer. Ele não vai poder ser excluído da equipe, enquanto não finalizar o semestre. No semestre subsequente, as equipes podem ser reconfiguradas, e aí você reconfigura a sua equipe sem o morcego. Né? Nós não estamos aqui para... Né? Porque não é a Liga da Justiça para segurar Batman. Então, tira o morcego, remonta a equipe. Certo, meu caro? Entendi. Obrigado. Beleza? Vai acontecer. Não é praga, mas vai acontecer. O próximo aqui é o Rafael. Rafael, qual que é a sua dúvida? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Duas coisas bem rápidas. Ó, professor, que quando sobre a gestão ágil aí do backlog, o arquivo de projetos, as reuniões que a gente faz semanalmente para definir as etapas, né, do projeto. Que nem, por exemplo, professor, no eixo 3, o eixo anterior, a gente entregava a atividade do projeto uma semana antes para o professor avaliar e ver se tinha algum erro, e se tiver, aí ele olhava e falava o que estava de errado ou se estava tudo certo para a gente corrigir, né, o que estava errado. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, professor Henrique,
a gente corrigia e chegava no dia, ainda tinha alguma coisinha errada. O que você propõe? O que você me explica para a gente assim, não errar? Mesmo entregando uma semana antes, e no dia ainda acha algum probleminha naquela etapa? Eu acho que é fundamental que você faça um checklist muito bem detalhado do que se espera. E na medida que você faz a reunião com o professor, solicite o feedback para ele e liste isso. Professor, se a gente executar tudo isso aqui, se você deixa, é questão de deixar a comunicação mais clara. Se a gente executar tudo isso aqui que a gente está listando no trabalho, vai ficar ok? Vai, beleza. Aí você pega o checklist em cima do que ele viu e, de certa forma, trabalha. Quando você for entregar, olha, professor, conforme o senhor colocou, isso aqui foi executado assim, 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 assim. Quer dizer, quanto mais claro eu for e objetivo, menor problema eu tenho nesse processo, tá? E vocês, como profissionais, também têm que agir assim. Então, foi dada uma tarefa, você pergunte, deixe claro, não fique na dúvida do que executar naquela tarefa. Pergunte e deixe tudo bem claro. É isso que você quer? É com essa medida? É desse tamanho? É dessa cor? É isso aqui que você quer? Beleza, é isso. Então, ótimo. A partir do momento que tudo está delimitado, claro, então aqui, ó, em cima do que você falou, nessa cor, nesse tamanho, perfeito, está aqui, está entregue. Ah, mas era isso, mas você não especificou isso que era isso. Não estava aqui no negócio. Ah, não, mas podemos corrigir. Aí você não vai bater de frente, você vai simplesmente aprender com o processo. Então vamos incluir isso aqui, vamos corrigir e vamos te devolver. É o jeito mais inteligente de lidar com essa situação. Ô, professor, só mais uma pergunta, posso perguntar? Pode. Que nem, por exemplo, eu estou concluindo a graduação agora, falta só uma prova, de processos gerenciais, né? Um tecnólogo de 2 anos. E hoje à tarde eu estava pesquisando sobre qual pós-graduação fazer. E eu me identifiquei muito, que nem você disse, mais planejamento e menos esforço, né? Eu já estou me planejando para o ano que vem de começar uma pós-graduação. E eu me identifiquei muito na área de gestão de processos. O que acontece? Que nem, por exemplo, o que eu tenho que definir, professor? Qual área que eu mais me identifiquei? É isso? Na verdade, você tem que fazer o planejamento da sua carreira. O que você espera de inserção? Qual que é a sua expectativa em relação à sua carreira, para você enxergar se isso tem a ver com o que você quer ou não em termos de objetivo de carreira. Né? Por exemplo, né? Você pode fazer um curso de administração e, de repente, eu quero trabalhar, de certa forma, na área de esporte. Nós temos um professor nosso aqui do curso que hoje ele é, né, um expert na área de esporte. Ele é de administração e trabalha na CBF, para vocês terem uma ideia. Excelente professor nosso do 7º eixo do curso de administração. Então, o cara tem uma expertise na área de esporte. Então, é lógico que ele direcionou os conhecimentos dele para a área de esporte, a formação e a administração. Você pode conectar a gestão com qualquer área, com saúde, com, né? Todas as áreas são conectáveis, de certa forma. Então, você enxergar aonde você quer estar e, em cima disso, você planejar quais as competências você precisa desenvolver. Não necessariamente são cursos. São competências a ser desenvolvidas. De repente, eu preciso desenvolver negociação, eu tenho que ir para alguma coisa que envolve negociação. Né? Você trabalha em cima daquilo que você precisa desenvolver em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. De repente, para alguns, a carreira perpassa por uma vida, passar um ano lá fora no exterior. Você tem que desenvolver certas competências multiculturais, linguagem, experiência lá fora, quer dizer, isso tudo pode ser. Então, trabalhe em cima do seu objetivo de carreira. A minha ideia é ser um gestor de empresa assim. Opa, então, quais competências eu preciso desenvolver? Essas. O que eu preciso fazer para desenvolver essas competências? Isso. Ô, professor, que nem, desculpa te cortar, por exemplo, o meu objetivo de trabalho, o meu foco é cooperativa de crédito ou banco, né? Isso eu já tenho em mente, é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho que ver alguma pós-graduação na área bancária, né? Então é mais ou menos isso. Sim, exatamente. Beleza. Muito obrigado. Nada.
Vamos lá, o próximo aqui, eu estou com o meu caro, deixa eu ver quem está aqui com a mão levantada, é o Ian. Fala, Ian, meu caro, o que eu posso te ajudar? O seu microfone, Ian, seu microfone está desligado. Beleza, boa noite a todos, gente. Boa noite. Professor, eu estou com duas dúvidas. A primeira é quais ferramentas que você indica para a gente para controlar esse backlog e o que está sendo executado por cada membro do time, tá? E a segunda dúvida é se na distribuição de tarefas pelo PO, se ele designa o que cada membro deve fazer ou se cada membro escolhe o que deve fazer. Muito boa questão, né? Suas duas questões são fantásticas. Vamos lá, a primeira ferramenta que eu gosto, eu não ganho nada para falar aqui, aliás, eu uso de forma gratuita. Eu gosto do Trello. Você conhece o Trello? Assim, usar de verdade eu nunca usei não, mas já ouvi falar de nome. Ele é muito simples. Imagina um quadro de post-it virtual que todo mundo tem acesso ao mesmo tempo. É fantástico, muito bom. Gosto muito do Trello, é uma ferramenta simples e gratuita. Eu ensino meus alunos a usar o Trello há muito tempo, né? E ele permite que você, depois eu posso tentar no final da reunião, se você quiser, eu mostro um pouquinho de como usar o Trello aqui rapidamente, mas ele é muito intuitivo, muito simples, e ele permite essa distribuição, né, entre a equipe, controle de tempo, processos, prazos e tudo mais, e todos da equipe ficam enxergando as tarefas, tá? Quanto à questão de priorização, geralmente quando você tem uma equipe já especializada, você tem uma empresa profissional, é natural que as pessoas peguem aquilo que já tem por afinidade ou por área de trabalhar. Então a pessoa trabalha com uma espécie de desenvolvimento mais de baixo nível, então ela fica naquela atividade. As outras vão pegar mais o frontline, ou seja, vai pegar uma outra parte. Quer dizer, você já aproveita. Como aqui nós estamos para aprender, talvez o interessante é a pessoa que tenha menos competência fazer aquela tarefa para ele aprender, tá? Então, o aprendizado, ele requer, às vezes, isso, que a gente pense, puxa, nossa, eu sei muito bem fazer isso. Eu sei fazer perfeitamente, já lido com isso na minha empresa. Mas não seria interessante um colega que tem menos competência fazer? Para ele desenvolver essas competências? E aí você acompanha, ajuda, troca experiência, vocês trocarem. Aqui não é o principal produto aqui não é o produto da empresa, não é o produto do projeto. O principal produto aqui é o Ian. O Ian vai entrar uma pessoa e vai sair outra pessoa. Meu objetivo é a sua transformação. Então alguém, nossa, sou péssimo para falar em público. Tá aí a pessoa que vai conversar com o empresário e vender o projeto. É essa mesma que eu quero, porque é ela que vai desenvolver as competências. E eu vou te dar uma dica, coisa que eu aprendi na minha vida e eu ensinei para os profissionais da minha empresa, que é uma técnica chamada surrar o jeans. Sabe o jeans que é bom? Aquele que você já usou muitas vezes. Você compra a calça, às vezes ela não é boa. Aí você usa, ela vai gastando, ela vai moldando, vai ficando aquelas manchinhas que você gosta, vai ficando do jeito que você gosta, aí fica o jeans bom. Você tem que surrar o jeans para ele ficar bom. Então, vamos pegar o exemplo. Eu tinha uma empresa e essa empresa gravava vídeos justamente para os profissionais de saúde sobre gestão, para ensinar a gestão. E o que eu optei? Em vez de contratar profissionais, por exemplo, artistas, eu chamei professores. Eu prefiro que alguém que tenha muito domínio fale, né, sobre aquele assunto. Fica mais verdadeiro do que um ator falando sobre gestão, na minha opinião, né? Só que quando você pega alguns, não tem traquejo de câmera, não tem nenhuma. Você pega, põe na câmera, isso é a coisa mais horrorosa do mundo. Eu sabia disso. Só que eu botei essas pessoas para gravarem durante 100 horas, né? 150 horas de... É lógico que você desenvolve as habilidades. Ele vê o próprio vídeo, ele vê o posicionamento, ele vê a fala, ele vê a entonação, o olhar. Aí você treina, inclusive, a dicção. Você contrata um profissional fonoaudiólogo, trabalha, faz exercício, né? E você prepara essa pessoa para isso. Então, não tem outra forma para desenvolver habilidade
além de fazer. Qualquer habilidade, qualquer um aprende. Você não pode ser um mestre da música, mas você vai aprender a tocar um instrumento musical à medida que você dedicar uma certa quantidade de horas. Não vai ser o cara mais perfeito do mundo, mas você pode chegar muito próximo, porque às vezes o cara tem algo nele que é o que diferencialzinho, né? Fred Mercury só teve um, meu cara. Ele tem uma arcada dentária única que permitia cantar daquele jeito. Eu não tenho isso. A minha voz está com a rachada, mas eu posso melhorar muito. Basta que eu treine. Então, na medida que vocês, na execução do projeto, fizerem, vocês vão desenvolver as habilidades. Então, tem dificuldade de falar em público? Opa, fale em público. Né? Dialogue. Tem dificuldade de trabalhar em equipe? Trabalhe em equipe. Tem dificuldade de lidar com um colega? Lide com um colega. É isso que vai fazer a diferença. Ajudei ou piorei a sua situação, Ian? Ajudou muito, professor. Eu só vou dar uma sugestão aqui, se possível, porque hoje o tempo é curto, né? Só tem mais meia hora. Se pudesse ser um dia específico para falar sobre o Trello para a gente. Eu explico em 10 minutos, mas nós já estamos encerrando aqui agora mesmo. Mas dá para explicar. Mas qualquer coisa, se precisar, eu me disponho a fazer outro encontro aqui para explicar o Trello. Esse aqui... outra coisa... Só mais uma coisinha, professor. Aonde que a gente encontra a aula anterior sobre o ambiente que eu não vi aqui ainda, sobre o Canvas, etc.? Eu compartilhei com os coordenadores de curso, lá no chat que a gente tem do WhatsApp, de coordenadores de curso. É o seu curso qualquer? Ciências Econômicas. Conversa com o Marcelo. Marcelo, lá no grupo, lá ele teve, da ambientação. Então, o Marcelo tem esse link e os slides. Eu já passei os slides para ele também. Porque eu não sei, você está com acesso... Eu vou escrever uma coisa, ver se vocês têm acesso ao... Eu não sei se vocês têm acesso ao chat. Deixa eu ver aqui, testando. O chat está desligado. Vocês teriam que estar logados dentro dessa equipe aqui. Então, não dá especificamente. Mas senão eu passava o link aqui para vocês, né, da gravação, já foi disponibilizado assim. Mas pode cobrar o coordenador lá. Falar, o professor Henrique falou que você passou o link, papai. No dia seguinte era um feriado, na sexta-feira eu passei para ele. Certinho? Bruno levantou a mão agora. Fala, meu cara. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Eu ia só tentar fazer uma sugestão para a gente, porque eu acredito que a maior parte das pessoas, um problema comum que a gente vem enfrentando é a comunicação mesmo, porque ora a gente está com a comunicação no Canvas, ora a gente está com vários grupos de WhatsApp que vão nascendo, a gente não sabe mais em qual grupo a gente encontra uma informação, aulas gravadas que falam que vão ser compartilhadas, mas a gente mal tem acesso a elas. Eu não sei se, até a gente está falando agora de método ágil, Scrum, e a gente sabe que a base dele é a comunicação, né? E a gente está com uma comunicação muito quebrada em diferentes pontos. E isso tem dificultado muito o trabalho de integração. Uhum. Só uma coisinha, você é de qual curso? Sou de Ciências Econômicas. Opa! É bom trocar uma ideia com o coordenador nesse sentido. Cada curso tem a sua dinâmica, né? E a sua forma de trabalhar, né? É até complicado. O WhatsApp não é uma ferramenta oficial da universidade, tá? Tô só colocando aqui, por exemplo, eu sou coordenador do curso, de repente eu decidi criar o WhatsApp a partir do semestre passado no curso de administração, até mesmo porque a gente usava muito o Teams. A minha opção era de não ter, né, mais um canal de comunicação, justamente para não gerar mais confusão ainda, né? Então tinha o Teams, o Canvas. Só que o Teams, as pessoas colocavam o Canvas, as pessoas... É um sistema de e-mail, praticamente, né? Você manda mensagem, recebe mensagem, e às vezes demora um pouquinho mais, a pessoa fica um pouco mais... O Teams, ele permite quase igual ao WhatsApp. Você grava áudio, grava vídeo, tudo, texto, manda, a gente recebe na hora, aplicativo confiável, ele fica no registro da universidade, tudo direitinho. O WhatsApp foi um pedido dos alunos. Aí eu criei, para vocês terem ideia... Eu criei o WhatsApp com uma iniciativa essencialmente minha e coloquei meu telefone residencial nele, né? Porque você tem que criar De vez em quando liga aluno aqui para perguntar, minhas filhas atendem. E eu já coloquei no WhatsApp lá, olha, esse aqui é só mensagem.
Mas não é Entendi. oficial, então às vezes é complicado lidar, porque a gente acaba criando muitos grupos. No curso de administração, a gente tem um grupo por eixo que eu administro. Agora, das turmas Sim. e das equipes, eu nem quero saber. Deixa eles lá, né, do jeito lá. Mas eu acho que é legal, o coordenador Marcelo ele é muito disponível, muito aberto a sugestões. Trocar uma ideia com ele vai ser salutar. E todos os professores são bem receptivos a sugestões e tudo mais, tá? Perfeito. Vamos lá, Denise. Que posso te ajudar? Boa noite. Boa noite. Então, eu queria tirar uma dúvida. Não no sentido da universidade, né, no meio de comunicação, num projeto outro. Como que geralmente a melhor forma de ter a comunicação é de estar apenas um meio de comunicação ou deixar aberto a outros meios e talvez isso ser uma desculpa de que a gente não comunicou ou talvez não tenha visto? Como que é a melhor forma? Primeiro, você tem que entender a dinâmica da tua equipe. Uma coisa é uma equipe presencial, tá? Uma equipe presencial tem uma dinâmica. Uma equipe online tem outra dinâmica completamente diferente, tá? Imagina que você vai trabalhar numa equipe online que envolve pessoas... O meu problema maior é com o cliente, nem com a equipe, sabe? Sim, tá. Essa troca com o cliente. Entendi. Pois é um cliente que vai até você, que interage diretamente com você, como é que é geralmente? Então, é assim, por exemplo, geralmente é online. Se eu dito ou estabeleço que eu vou fazer uma comunicação com ele por e-mail, às vezes reclama que está sendo muito demorada a comunicação ou que ele não olha. Se a gente passa para o WhatsApp, para ser uma coisa mais dinâmica e que você consiga conferir se a pessoa viu, aí começa a desculpa que talvez aquilo ali está sendo em duplicidade e que ele viu, mas não viu, Entendi. sabe? Talvez aí eu vou dar a dica que eu comecei a dar para vocês. Estabeleça as regras de engajamento com o seu cliente. Pergunte qual é a melhor forma e vamos tratar sempre desse jeito. Então, talvez estabelecer isso como regra com ele. Você prefere que eu te mande mensagens? Como é que você prefere essas mensagens? Que horários? É complicado, mas relacionamento com o cliente é sempre complicado. Não há uma solução perfeita, mas há uma solução negociada previamente. Então, crie um protocolo inicial justamente para estabelecer com o cliente, olha, eu não quero te incomodar, eu quero fazer da melhor forma e quero ser ágil. Pelo WhatsApp eu consigo ser mais ágil. Se você preferir por e-mail, eu respondo por e-mail, às vezes o e-mail pode demorar o que é melhor para você? Pronto, você já mostrou que está disponível para ele. Tá? Eu não sei qual que é a sua realidade específica, mas eu sempre gosto de que se você cria e o acordo está aí para ser mudado. Você estabeleceu com ele, não está dando certo, vamos mudar, estou aqui à sua disposição para te atender. Pronto, é o cliente, né? Ele é importante, então vamos embora. Tá. Obrigada. Tá bom? Nada. Bom, gente, tem esse livro aqui que é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Não é bem assim, não, mas dá uma para ajudar da boa. E o livro é uma dica para vocês, de certa forma, né, entenderem o processo aí do Scrum, tá ok? A ideia, né, do Scrum é uma mudança de cultura da empresa que você espera, né, um resultado de avanços contínuos, otimização de tempo somente de reunião, otimização de custo, porque às vezes você desenvolve o produto e não tem tanto retrabalho na medida que você interage mais vezes com os POs, né, com os Product Owners, com os clientes, né? Você otimiza reuniões, transparência de informação e decisões mais ágeis. Lembrando que é uma ferramenta que se adequa a cada contexto especificamente, ok? Então, agora eu vou tentar mostrar aqui, um pouquinho do Trello. Deixa eu só vou pedir para vocês um tempinho aqui, muito rápido, porque eu não ia mostrar o Trello, né? Mas eu vou mostrar um Trello que eu uso com os meus alunos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minutinho. Só vou entrar aqui na ferramenta, depois eu ensino até a entrar na ferramenta, mas primeiro eu só vou entrar aqui. E ele é integrável a
O Teams. Um segundo, está abrindo. Está abrindo. Ok, vamos lá. Vamos compartilhar. Vocês estão enxergando? Isso aqui é o Trello, gente. Olha que legal. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, nessa parte lateral, ó, eu tenho 8 equipes que eu poderia ter. Na verdade, eu não tive estudo de equipe, eu tive uma equipe aqui que equipe 8 não aconteceu, né? Então sobrou esse aqui sem executar, tá? Eu configuro tudo, inclusive esses títulos aqui, ó, etapas do projeto a serem realizadas, é o meu backlog. Em andamento, aqui está em execução no sprint. Finalizada é quando eu termino a tarefa, eu jogo para cá. Se há uma revisão, eu devolvo aqui para revisão, né? E eu tenho acesso e, de certa forma, os meus alunos também, todos eles têm acesso, todos eles conseguem editar, de certa forma, essa ferramenta aqui, esse quadro aqui. Tem um quadro compartilhado. Quando eu mexo aqui, o aluno lá no celular dele, ele vê que eu movimentei. Então, olha só que interessante, eu vou clicar nesse quadrinho aqui só para você ver o que tem de informação dentro dele. Eu que coloquei essa capa, eu que escrevi esse prazo, tudo isso aqui, ó. Clica aqui, ó. Tá vendo? A capa eu coloco aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, boas-vindas, conheça PUC Minas, compreenda o modelo. Isso aqui são os primeiros passos, que é a atividade de ambientação, aquilo que vocês fazem lá nos primeiros passos. Então, na medida que a equipe vai executando a tarefa, tá aqui, ó. É que eu não ativei esse quadro aqui ainda, né? Assim que eu ativar, é daí. Mas tá aqui as tarefas, ambientação e tudo mais. Na medida que a tarefa foi executada, olha como é que ele é complicado de lidar. Pufa, ó. Ei, não tá deixando aqui, gente. Eu teria que... Vai demorar um pouquinho, mas é só arrastar para cá, para ir em andamento, ele vai aqui para o quadro. Eu posso pôr 2 tarefas em andamento e outras coisas mais. Vou ver se colocou uma iniciativa, se ele vai aceitar. Opa, já liberou aqui. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, eu posso, né, movimentar, né, de certa forma, né, os quadrinhos. E na medida que as tarefas forem executadas, aqui, ó, vou pôr essas tarefas para serem executadas. Ele já vai me dando o quanto aquela tarefa foi executada. Ele permite anexo de arquivos, permite mandar mensagens e outras coisas mais aqui nesse processo. A tarefa foi finalizada, pronto, eu jogo para cá, inicio uma outra tarefa, ou coloco 2 tarefas em paralelo, e assim por diante. Quer dizer, é uma ferramenta super simples. É como se fosse um quadro com post-it. Também existe no Teams o Planner, né, que ele permite fazer a mesma coisa. O Teams é uma ferramenta também que vocês têm acesso, gratuita, e que você consegue, né, fazer esse processo de distribuição de tarefas e fazer essa organização também. Para acessar o Trello é trello.com, né? E aí você faz só o cadastro lá e usa ele à vontade. Ok? Dúvidas? Eu falo demais, já são 8 horas e 43 minutos. Mais nada? Próximo encontro a gente vai ter de fundo musical aqui. Matheus Pearl Jam, eu vou colocar Pearl Jam aqui. Ocean, Pearl Jam, você gosta? Essa é boa, E Pink Floyd também. Eu tenho o vinilzão do... Cara, eu sou da época do Pearl Jam. Você nem tinha nascido ainda, moleque. Eu já escutava Pearl Jam. Eu tenho Pearl Jam, um disco de vinil, bolachão de vinil aqui do Pearl Jam. Fi. Não dá pra comprar todos os discos. Agora eles lançam um disco a cada show, nunca vi. Mas tá valendo, banda boa. Alguém levantou a mão. Eu vi que alguém levantou a mão e baixou a mão. Tava espreguiçando só na sala de aula. Não tem mais dúvida não, né? Levantou a mão, esticou assim, baixou a dúvida. Pronto. É isso aí, então. Bom, gente, é isso. Caterine tá chegando agora, não é possível, Caterine. Você tá chegando agora, moça. Tá acabando. Tá acabando o evento, o encontro. Mas estou aqui com 98 heróis que me escutaram até essa agora. Nossa, tem muita gente. Vocês não têm nada para fazer na vida mesmo, né?
Fala a verdade. Podia estar fazendo alguma coisa errada, está aqui me escutando, e por isso mesmo que eu agradeço vocês. Obrigado. Espero que tenha valido a pena. Tem uma coisa que eu sempre falo: conhecimento que não se aplica não vira competência. E eu quero que vocês transformem o que vocês aprenderam aqui em competência, usando o dia a dia de vocês no projeto, na vida de vocês, né, como forma de agregar valor para alguém, beleza? Show de bola! Então, agradeço aqui, estou com as pessoas de mão levantada, eu vou atendendo aqui, mas já vou despedindo o pessoal e parando a gravação, né? Mas vou atender todo mundo. Quem levantou a mão pode ficar aí que eu vou ajudar nesse processo, mas só vou parar a gravação aqui e vou despedindo. Quem tiver que ver novela, vai ver novela, ver jornal, vai ver